Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O fantasma da Igreja de São Francisco. A Igreja de São Francisco era conhecida pelos habitantes da cidade como um lugar de paz e oração. No entanto, poucos sabiam dos segredos que escondia entre suas paredes de pedra fria. Diziam que, à meia-noite, passos ecoavam pelos corredores desertos, mesmo quando nenhum ser vivo estava por perto. Os mais supersticiosos juravam ter vislumbrado uma figura encapuzada caminhando lentamente, desaparecendo ao se aproximar do altar. Um jovem seminarista chamado João havia chegado à igreja para aprender sobre a vida monástica. Ele era curioso e, apesar dos alertas dos monges mais velhos, sentia-se atraído pelas histórias de mistério que rondavam o local. Certo dia, durante um jantar silencioso no refeitório, um dos monges mais antigos mencionou algo sobre o espectro do pecado. A frase ficou gravada na mente de João, que decidiu investigar o que aquilo significava. Naquela noite, enquanto todos dormiam, João decidiu explorar os corredores da igreja. O som de seus próprios passos parecia reverberar de forma sinistra no silêncio sepulcral. Ele carregava apenas uma vela, cuja chama tremulava com cada rajada de vento que vinha das frestas nas janelas. Ao chegar ao corredor principal, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se algo invisível o observasse. De repente, ele ouviu passos lentos e pesados vindo de trás. Com o coração acelerado, virou-se rapidamente, mas não viu nada além da escuridão. A chama da vela bruxuleou violentamente, quase se apagando. João tentou convencer a si mesmo de que era apenas sua imaginação, mas algo dentro dele dizia que não estava sozinho. Quando finalmente voltou seu olhar para frente, uma figura alta e encapuzada estava parada diante dele. Os olhos de João se arregalaram de terror ao perceber que a figura não tinha rosto sob o capuz. Ela permaneceu imóvel, emanando uma aura gélida que congelava até mesmo o ar ao redor. O seminarista tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo silêncio opressor. Lentamente, a figura começou a levantar uma das mãos ossudas, apontando em direção ao altar da igreja. Sem pensar 2 vezes, João correu de volta para sua cela, tremendo tanto que mal conseguia fechar a porta. Ao amanhecer, João procurou o abade para contar o que havia acontecido. O homem ouviu tudo em silêncio, com uma expressão grave no rosto. Quando o seminarista terminou, o abade suspirou profundamente e disse: "Você encontrou Frei Alfonso, o guardião do pecado." João franziu a testa, confuso. O abade explicou que, há muitos anos, Frei Alfonso havia cometido um ato terrível dentro da igreja e agora vagava eternamente pelos corredores como penitência. Nos dias seguintes, João não conseguiu esquecer a experiência. Todas as noites, ele ouvia os mesmos passos distantes ecoando pela igreja. Decidiu então procurar mais informações sobre Frei Alfonso. Na biblioteca, encontrou um livro antigo que detalhava os eventos que haviam levado à queda do monge. As páginas contavam a história de um homem que havia traído sua fé e causado a morte de um inocente. João sentiu um calafrio ao perceber que o fantasma estava tentando lhe dizer algo. Determinado a entender o motivo pelo qual o espírito continuava ali, João passou a visitar o corredor principal todas as noites. Embora temesse encontrar Frei Alfonso novamente, sentia que precisava ajudá-lo a encontrar a paz. Certa noite, a figura encapuzada apareceu mais uma vez. Desta vez, porém, ela não pareceu ameaçadora. Em vez disso, estendeu a mão em direção a João, como se implorasse por algo. João hesitou por um momento, mas acabou aceitando a mão do fantasma. Instantaneamente, flashes de memórias inundaram sua mente, cenas de violência, dor e remorso. Ele viu o momento em que Frei Alfonso cometeu seu erro fatal e compreendeu que o monge buscava redenção. Quando as visões terminaram, a figura desapareceu, deixando para trás apenas o eco de um sussurro agradecido. Ao retornar à sua cela, João sentiu uma estranha sensação de alívio. Sabia que Frei Alfonso finalmente havia encontrado descanso. Contudo, o seminarista nunca mais conseguiu olhar para a igreja da mesma maneira. Agora, ela parecia ainda mais misteriosa, como se guardasse outros segredos que jamais seriam revelados. Meses depois,
João deixou a igreja de São Francisco para seguir seu caminho como padre. Embora tivesse aprendido muito durante sua estadia, a experiência com Frei Alfonso marcou sua alma de maneira indelével. Ele escreveu sobre o ocorrido em um diário, esperando que a história servisse como um lembrete de que até mesmo aqueles que erram podem buscar perdão, mesmo após a morte. João também buscou outras histórias semelhantes em sua jornada. Visitou mosteiros abandonados e igrejas antigas, sempre em busca de respostas para os mistérios que assombravam sua mente. Cada lugar parecia guardar fragmentos de algo maior, algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. Em uma dessas viagens, João conheceu um velho eremita que vivia nos arredores de uma floresta densa. O homem falava pouco, mas suas palavras eram carregadas de sabedoria. Ele contou a João sobre outros fantasmas que vagavam pelo mundo, presos entre o presente e o passado. Essas conversas reforçaram a ideia de que Frei Alfonso não era uma exceção, mas parte de algo universal. Com o tempo, João começou a perceber padrões nas histórias que ouvia. Todos os fantasmas pareciam estar ligados a atos de arrependimento profundo, como se o peso de seus pecados os prendesse à terra. Essa constatação o fez refletir sobre a natureza do perdão e a importância de confrontar nossos erros antes que seja tarde demais. Anos mais tarde, outro jovem seminarista chegou à igreja de São Francisco. Ele também ouviu as histórias sobre o fantasma do monge encapuzado. Porém, desta vez, ninguém conseguiu avistá-lo. Alguns diziam que Frei Alfonso havia partido para sempre, enquanto outros acreditavam que ele ainda estava ali, apenas aguardando o momento certo para reaparecer. O novo seminarista, chamado Lucas, era tão curioso quanto João havia sido. Ele passou noites insones explorando os corredores da igreja, esperando encontrar algum sinal do fantasma. Mas, por mais que tentasse, não conseguia sentir a presença que tantos haviam descrito. Desapontado, Lucas decidiu focar em outras áreas de estudo, deixando o mistério de lado. Entretanto, certa noite, enquanto organizava livros antigos na biblioteca, Lucas encontrou o diário de João. As páginas estavam desgastadas pelo tempo, mas ainda legíveis. Ao ler sobre a experiência de João com Frei Alfonso, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele percebeu que talvez o fantasma realmente tivesse partido, libertado pelo ato de compreensão de João. Lucas decidiu continuar o trabalho de João, documentando histórias de lugares assombrados e pessoas que buscavam redenção. Ele viajou por várias regiões, colecionando relatos e entrevistando testemunhas. Cada história parecia confirmar a ideia de que os fantasmas eram manifestações de arrependimento, presos entre dois mundos até que alguém os ouvisse. Ao longo de sua jornada, Lucas também encontrou outros que compartilhavam de seu interesse. Juntos, eles formaram um grupo dedicado a explorar os mistérios do sobrenatural. Eles se autodenominaram os Guardiões do Silêncio, em homenagem aos espíritos que encontravam em suas andanças. Embora nunca tenha encontrado outro fantasma tão marcante quanto Frei Alfonso, Lucas sabia que o legado do monge continuava vivo. Sua história havia inspirado muitos a refletirem sobre seus próprios pecados e a importância de buscar o perdão antes que fosse tarde demais. Com o passar dos anos, os Guardiões do Silêncio ganharam notoriedade. Suas histórias eram compartilhadas em livros, conferências e até mesmo documentários. Muitos consideravam Lucas um especialista no assunto, embora ele sempre enfatizasse que sua missão era mais humana do que sobrenatural. Em uma de suas palestras, Lucas recebeu uma carta anônima. Dentro dela, havia uma fotografia desbotada da igreja de São Francisco e uma mensagem escrita à mão: Frei Alfonso ainda está aqui. Ele espera por você. Intrigado, Lucas decidiu voltar ao local onde tudo havia começado. Ao chegar à igreja, Lucas sentiu uma atmosfera diferente. Parecia que algo estava prestes a acontecer. Ele passou horas caminhando pelos corredores, lembrando-se das palavras de João e das histórias que havia coletado ao longo dos anos. Finalmente, à meia-noite, ele ouviu os passos familiares. A figura encapuzada apareceu mais uma vez, mas desta vez ela parecia diferente. Seu capuz estava baixado, revelando um rosto sereno e tranquilo. Lucas soube imediatamente que Frei Alfonso havia alcançado a paz que tanto buscava. O fantasma sorriu gentilmente antes de desaparecer para sempre. Lucas chorou de emoção.
Ele sabia que havia testemunhado algo extraordinário, algo que poucas pessoas tinham a chance de presenciar. Determinado a honrar o legado de Frei Alfonso, ele escreveu um livro detalhando todas as suas experiências e reflexões. Hoje, a Igreja de São Francisco continua sendo um lugar de mistério. Visitantes ocasionalmente relatam sentir uma presença estranha nos corredores, especialmente à meia-noite. Há quem diga que Frei Alfonso ainda guarda os segredos da Igreja, protegendo-a contra aqueles que não merecem entrar. Outros afirmam que o fantasma simplesmente desapareceu, libertado por João e Lucas. Mas, independentemente da verdade, uma coisa é certa: a Igreja de São Francisco jamais será esquecida. Sua história sombria atravessou gerações, alimentando lendas e despertando a curiosidade de quem ousa adentrar seus portais. E talvez, em algum lugar entre suas paredes, o espírito de Frei Alfonso ainda observe, esperando por alguém que possa ouvir sua mensagem. O trabalho de Lucas e os Guardiões do Silêncio continua inspirando pessoas ao redor do mundo. Eles lembram a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre espaço para o perdão e a redenção. E que, às vezes, os fantasmas que assombram nossas vidas são apenas reflexos de nossos próprios medos e arrependimentos. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode